Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores vereadores, no passado dia 8 de março assinalámos o Dia Internacional da Mulher, precisamente no ano em que iremos comemorar os 50 anos do 25 de Abril. Prestes a cumprir 50 anos sobre a Revolução de Abril, que derrubou uma das ditaduras mais longas de sempre e lançou as sementes para o nascimento do regime democrático em que hoje vivemos, importa recordar alguns exemplos do papel da mulher na sociedade portuguesa e das restrições impostas às mulheres antes daquele dia inteiro e limpo, conforme o definiu Sofia de Mello Breyner. É preciso reconhecer o passado para compreender o presente e para definir o futuro. Por isso, recordo alguns exemplos que revelam a condição da mulher e as relações de poder e o domínio dos homens sobre as mulheres e que ilustram o lugar subalterno que cabia às mulheres portuguesas até abril de 1974. Até 1975, o Código Penal português consagrava os crimes de honra, permitindo que o marido ou pai matasse a mulher adúltera ou as filhas menores de 21 anos, se corrompidas com castigo máximo de 6 meses de desterro da comarca. O Código Civil de 1966 ditava que o marido é o chefe da família, competindo-lhe nessa qualidade representar a esposa e decidir em todos os atos da vida conjugal comum. Antes de 1969, as mulheres não podiam viajar para o estrangeiro sem a permissão escrita do marido ou do pai. Em 1974, só 19% das mulheres trabalhavam fora de casa, principalmente jovens solteiras entre os 15 e os 24 anos. Os contraceptivos não podiam ser tomados contra a vontade do marido, que podia alegar este facto para pedir o divórcio. O 25 de Abril constitui um marco indelével na nossa história coletiva e deu início a um processo de transformação transversal a todos os setores e domínios da sociedade, nomeadamente no que concerne aos direitos civis e sociais. Em 1978, com a revisão do Código Civil, a mulher casada deixou de ter estatuto de dependência do marido, desapareceu a figura do chefe de família, o governo doméstico deixou de pertencer por direito próprio à mulher, a residência do casal passou a ser decisão de ambos os cônjuges e, relativamente ao poder patronal, a mulher deixou de ter apenas uma posição secundária de mera conselheira para poder ter de decisão pleno em igualdade de circunstâncias com o marido. Hoje a igualdade entre mulheres e homens é considerada, não só em Portugal como em todo o mundo, como uma questão de direitos humanos. Por seu lado, a participação ativa das mulheres, além de um direito, é um fator determinante para que as sociedades se tornem mais modernas e mais coesas e desenvolvidas. Portugal tem sido dos países que mais rapidamente avançou em termos de acesso de mulheres a cargos de decisão nas empresas e na política. É importante reconhecer a enorme evolução que temos vivido nestes quase 50 anos de construção da nossa democracia, para a qual foi fundamental a transformação e aperfeiçoamento do quadro legislativo, bem como as diversas decisões políticas que permitem que Portugal ocupe hoje um lugar de destaque a nível europeu e internacional. Para isso, deve-se reconhecer e saudar a determinação e a capacidade de iniciativas notáveis que o Partido Socialista tem revelado ao longo dos anos, ao propor, implementar e avançar com inúmeras normas e diplomas legislativos que integram o nosso quadro legal, bem como a definição e implementação de estratégias, programas e planos que concorrem para promover a igualdade, a justiça, a defesa, a proteção e os direitos das mulheres. Para revelar apenas alguns exemplos, posso referir a Lei da Paridade, Lei da Interrupção Voluntária da Gravidez, que alguns agora parece que querem reverter, licença da parentalidade, criação de um crime específico de violência doméstica, aprovação da Lei contra a Violência Doméstica, fim das discriminações de género na carreira militar, aprovação do Plano Nacional para a Igualdade de Género, reforço do apoio público às iniciativas de promoção da igualdade de género. As políticas e iniciativas legislativas, na sua maioria da autoria do PS, resultam em que cerca de 26% dos membros dos conselhos de administração das empresas cotadas em bolsa são mulheres, nas administrações das empresas do Estado cerca de 39% são mulheres, nas administrações das empresas locais cerca de 29% são mulheres e 42% de mulheres estão nos lugares de dirigente superior na administração pública. Mas apesar da relevância que estas alterações e iniciativas legislativas encerram e dos resultados positivos já alcançados,
é necessário e importante que os próprios partidos deem o exemplo à sociedade, pois só assim poderão contribuir para a transformação que se exige e, por outro lado, para que possam ter a legitimidade política para proclamarem pelos direitos da mulher. Quero salientar que também nesta matéria, mais uma vez, o PS assume a vanguarda da promoção das mulheres na vida pública, mas também garantir a sua representação nos órgãos de soberania e de decisão. Nas eleições legislativas realizadas no passado dia 10 de março, o PS reforçou a liderança na paridade, com maior número de deputadas eleitas. Com 30 deputadas eleitas, entre as quais 10 cabeças de lista, o Partido Socialista tem a maior representação de mulheres. O PS dá assim continuidade ao crescimento da representação das mulheres nos órgãos de soberania e à sua participação cada vez mais paritária na ação política. Também no poder local, o Partido Socialista afirma-se como a força política com mais mulheres eleitas. Dos 38 presidentes de Câmara Municipal, 32 são mulheres, ou seja, 10%, das quais 21 foram eleitas pelo PS, o que significa que cerca de 65% das mulheres presidentes de Câmara são do PS. Quanto às 308 Assembleias Municipais, o PS elegeu 162 presidentes de Assembleia Municipal, sendo que 34 são mulheres, o que corresponde a cerca de 21% dos presidentes de Assembleia Municipal do PS são mulheres. Já no que respeita às 3.091 juntas de freguesia, 1.283 são presididas por eleitos pelo PS, dos quais 204 são mulheres, o que significa que cerca de 16% dos presidentes de junta do PS são mulheres. Não obstante o PS assumir uma posição de destaque no que concerne à representatividade das mulheres nos órgãos de decisão e dos avanços alcançados em múltiplos setores da sociedade, ainda há um longo caminho a percorrer rumo à igualdade. Tal como afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres, igualdade para as mulheres é progresso para todos. Assim, promover a igualdade de género significa contribuir para o desenvolvimento coletivo e individual, para elevar a qualidade de vida das pessoas e para assegurar a paz e bem-estar. Por isso, o PS não aceitará retrocessos no que diz respeito aos direitos humanos e aos direitos das mulheres, como os que foram ontem enunciados pelo ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho e que têm vindo a ser referidos por inúmeras personalidades da direita portuguesa. Os eleitos e as eleitas pelo Partido Socialista associam-se aos votos alusivos ao Dia Internacional da Mulher, dedicando uma sentida e particular saudação a todas as mulheres, sendo esta extensível às entidades e organizações que apoiam, protegem e pugnam diariamente pelo cumprimento efetivo dos direitos da mulher. Muito obrigada, Sra. Deputada.